Você já ouviu falar em ataxia de Friedreich? Eu não sei nem se o nome é esse. A ataxia de Friedreich. A Jéssica está me ensinando aqui. É uma doença genética rara. Afeta os nervos, os músculos. Ela geralmente aparece na infância ou na adolescência. É muito desafiadora, porque ela não tem cura. E os sintomas são progressivos, eles vão piorando com o tempo. Você imagina o desafio? O nosso quadro Saúde Preventiva de hoje, nós trazemos o exemplo dessa doença e a gente fala mais sobre ela e outras doenças raras e como é conviver. Tudo isso para a gente entender como trazer qualidade de vida para as pessoas que passam por isso. Olha aí. Uma doença degenerativa rara, pouco conhecida e nada silenciosa. A ataxia de Friedreich causa danos de forma progressiva ao sistema nervoso e pode ser facilmente confundida com outras doenças que atingem os nervos. A ataxia é um grupo de doenças neurológicas que são causadas por uma disfunção numa região aqui próxima à nossa nuca, que se chama cerebelo. E isso leva a sintomas de incoordenação. Então, dificuldade para caminhar de maneira meio trôpega, instável, dificuldade para permanecer em pé, inicialmente com os pés juntos, ou dificuldade para ficar em pé quando os olhos estão fechados. Esses são os principais sintomas, alterações da marcha. Mas ela também leva à incoordenação do restante do corpo. Então, pode levar à dificuldade de realizar movimentos finos. A Poliana descobriu a ataxia de Friedreich aos 15 anos. O desequilíbrio foi um dos primeiros sintomas que ela percebeu. Somente no Brasil, cerca de 800 pacientes convivem com a doença. Mas a Poliana também é fotógrafa e ela se apaixonou por essa profissão bem antes mesmo de descobrir esse diagnóstico, né, Poli? Me conta um pouquinho, por que você gosta tanto de fotografar? O que a fotografia representa para você? Então, a fotografia acaba sendo uma arte que ajuda muito na expressão. Então, já era uma arte que eu gostava bastante, né? Desde muito novinha. Tanto de me expressar quanto de observar outras fotografias que eu sempre achei muito belo. Então, achei que podia ser uma forma muito boa de conscientizar as pessoas sobre a minha doença, né? Porque como é rara, de difícil diagnóstico, então é importante a gente falar sobre. E também a questão de ter uma deficiência física devido a essa doença. Acho que eu tenho um lugar importante de falar sobre acessibilidade, inclusão, sobre capacitismo. Como muitos pacientes, a Poliana também já recebeu um diagnóstico errado. Eu, quando ganhei o meu diagnóstico primeiro, né, no ortopedista, eu queria operar meus pés, porque dessa forma eu não ia desequilibrar conforme ele. E aí a gente continuou pesquisando e é assim que eu descobri. E assim, teoricamente foi rápido, né? Para outras pessoas que têm o diagnóstico que demora anos, fica com o diagnóstico errado, fica fazendo coisas erradas. Esta neurologista explica que o diagnóstico de ataxia de Friedreich pode ser mais comum em casamentos consanguíneos. A doença não tem cura e outras enfermidades podem surgir, como a escoliose e o diabetes. Além da parte neurológica, a ataxia de Friedreich ela tem outros acometimentos. O principal é um acometimento cardíaco. Isso, inclusive, pode ser o primeiro sintoma e pode passar desapercebido que a pessoa já tem alguns sinais sutis de disfunção neurológica. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante também por isso. A ataxia de Friedreich também, uma parcela de 20 a 30% dos pacientes tem diabetes. A gente precisa cuidar para diminuir essa probabilidade, tá? Muitos pacientes também têm escoliose, uma escoliose muito acentuada, que em grande parte dos casos precisa ser operada. Já o neurocirurgião explica que outras terapias estão sendo discutidas entre os especialistas. A gente pode oferecer uma qualidade maior de vida para esses pacientes através de
cirurgias de reconstrução e realinhamento da coluna. E aí você fala, mas qual que seria o motivo? Não seria puramente estético em si, seria funcional também, porque se a coluna ela está com uma curvatura muito grave, isso vai gerar uma deformidade muito grande, uma deformidade, por exemplo, torácica muito grande, e a função respiratória do paciente vai estar comprometida também. Há 18 anos convivendo com a ataxia que progride dia após dia, Poliana foi a única da família com o diagnóstico. Ela está esperançosa pelos efeitos de um medicamento que ainda não está disponível no Brasil, o Omaveloxolone. O remédio já demonstrou em estudos clínicos uma redução significativa na velocidade de progressão da doença. O processo para registro ainda está em fase de análise pela Anvisa. Não passou nem da primeira ainda, está na Anvisa. E como é uma doença que piora com o tempo, então está lutando para ter essa medicação logo. A fotógrafa compartilha a rotina nas redes sociais no perfil Além da Ataxia, mesmo nome da exposição que ainda está em cartaz no espaço Renato Russo até o dia 13 de março. A mostra promove uma reflexão sobre a doença e a acessibilidade. Acho que é importante conscientizar sobre a doença, conscientizar também sobre a deficiência física. Então, acho que você ir para a exposição pode te ajudar a pensar um pouco sobre isso, além das pessoas saberem que existe essa doença, que podem estar com o diagnóstico errado. Acho que é importante para as pessoas que não têm nada também pararem para pensar em outras pessoas.